Hoje fomos a um hospital espiritual. Vimos o trabalho das equipes, o trabalho de atendimento e cura dos espíritos que lá chegavam. A quantidade era grande por causa de acidentes de carro, atropelados, acidente com motos e também várias doenças, dentre elas a Covid-19. Vimos como as outras entidades também ajudaram no trabalho dos hospitais, como os Preto Velhos, o Pena Branca e os Caboclos, e também outras entidades que estavam também junto conosco para fazer esse trabalho. E notamos que durante esse período, né, apesar de ter sido uma grande, vamos dizer assim, multidão, todos eles conseguiram ter o atendimento, né? Chegaram alguns com muitos problemas, mas à medida do possível foram atendidos, né, e encaminhados para os devidos locais onde eles deveriam estar. Logo em seguida, fomos para o umbral dos espíritos que foram abortados, né? O interessante disso aí eu não conhecia, né? É a primeira vez que eu tinha ido nesse umbral e foi muito interessante. Vou fazer um pequeno relato do que foi que eu vi. Muita revolta contra as mães que pagaram para fazer isso e também dos médicos que se venderam para fazer esse tipo de trabalho. Eram milhares que pediam justiça pelo fato ocorrido. Lamaçal com muito sangue, um fedor horrível neste local. Era assim, a comparação que eu faço é como se fosse uma piscina olímpica, né? O tamanho mais ou menos, e era só sangue. Essas entidades dentro esses espíritos no caso, né? Dentro desse lamaçal de sangue, fedia muito, né? E muitos deles não tinham uma formação estética boa, né? Porque tinham sido abortados antes de conseguir aquela forma. Então, da forma que eles morreram, eles estavam naquele local. A coisa que eu pude aprender, né? Assim, não é nem aprender, né? Eu percebi que como é errado uma pessoa provocar o aborto, pois são vidas que são ceifadas. A vovó Conga me pediu para conversar com algumas delas, mas não obtive sucesso, pois não aceitavam o que havia acontecido. A gente ia, conversava, mas elas não aceitavam por não ter nascido. Essa que é a pura realidade, né? Então você vê que até numa morte, num desencarne, esses espíritos quando vão para o outro lado, eles ficam revoltados porque eles não tiveram essa oportunidade, né? De nascer, de crescer, né? Aproveitar, conhecer um pouco a vida e depois morrer, né? E muito antes delas serem desenvolvidas já estavam mortas. Aí nós pedimos, né? Saímos daquele umbral e fomos para outro onde tinham reis, rainhas e generais de guerra. E observamos que, mesmo depois da morte, eles continuavam dando ordem aos espíritos de pouca consciência e conseguiam escravizá-los quando davam ordens, conseguiam manipulá-los uns contra os outros. Foi outra parte interessante, né? Esse umbral que a gente foi, né? Eu lembro que parecia muito com o umbral que eu fui das rebeldias, né? Só que eles existiam líderes, né? Esses líderes, esses generais, essas rainhas, eles estavam vestidos, né, com essa mesma roupa. Acho que plasmaram as roupas deles igual daquela época que eles estavam. E eles incitavam a cólera, a ira. E a principal coisa que a gente viu era a contenda, né? Era a briga de um com o outro, né? E a gente sentiu que esses que tinham morrido ainda não tinham tomado consciência que eles já tinham morrido, que aquele chamado que ele tinha tido de oficial general ou de rainha, de rei, tinha sido ficado para trás e outros tinham assumido o lugar deles, né? Na guerra e outros no reino, né? E eles lá continuavam do mesmo jeito da vida que estava aqui terrena, né? Eles conseguiam mandar, manipular as pessoas para o lado deles. E com isso, houve muitas brigas, né, muita rebeldia, muita zombaria de um com os outros.
E esse umbral era um umbral realmente difícil da gente conseguir algo, né? Tentamos chamá-los para a luz, mas os mesmos não vinham, com medo de desobedecer às ordens desses poderosos. Então a gente foi lá e chamou, vem cá, vem para cá, vamos conversar, tal. Mas essas entidades, não, esse espírito como queira, eles não iam. Teve um que chegou a dizer, não, não vou, porque se o general souber, ele me mata. E ele já estava morto, né? Mas no umbral, eles na hora não se lembram, não tem essa consciência ainda, né? Esse despertar, vamos dizer assim, dessa situação. Então é por isso que é importante aqui na Terra a gente tentar se conscientizar. E o que a gente puder conscientizar de pessoas ao nosso redor sobre esse assunto seria importante, porque a fé cristã, ela não fala sobre isso, ela só fala que há dois caminhos, ou o inferno ou Jesus Cristo, né? E morar no paraíso. E fala-se sobre ressurreição e não sobre reencarnação. Então, com a ressurreição, essa probabilidade não existe. Mas com a reencarnação, que a gente sabe que é real, aí você vê toda essa situação, né, que acontece nesses umbrais. Então é complicado, porque a gente tenta conversar com essas pessoas, mas não é pessoas mais, né? São espíritos. Mas elas continuam com esse mesmo pensamento terreno. Eu coloquei aqui, ó, o importante é que podemos realizar o nosso trabalho, mesmo sem sucesso, né? Porque a gente chamou eles, tentou convencê-los, chamar para a luz, mas os mesmos voltaram para o umbral para ficar ao lado dessas pessoas, desses espíritos, né, que estavam incitando a ira, a cólera, a briga. O pai Joaquim, Joaquim de Aruanda, ele me contou uma história bem interessante que eu vou compartilhar com vocês. Pai Joaquim me contou uma história sobre um ser que veio de outro planeta, com uma missão bem parecida com a de Jesus Cristo. Ele recebeu autorização da Confederação para vir e realizar resgate de pessoas aqui na Terra. Mas, por se envolver tanto com os seres humanos, o véu do esquecimento tomou conta de sua vida, né? Então ele veio com a missão aqui para a Terra, mas ao chegar aqui na Terra é colocado um véu de esquecimento para você não lembrar das coisas, né? E ele era um ser de luz que veio de outra galáxia para cá para fazer esse trabalho. E com esse véu de esquecimento, o que aconteceu? Fez com que se tornasse seu próprio árbitro, ou seja, as suas escolhas era ele que fazia, só que ele não lembrava da divindade, de onde ele tinha vindo. E aí o que aconteceu? Ele começou a matar pessoas, escravizar algumas, torturar outras, e ele esqueceu o real motivo de sua missão e tornou-se um carniceiro. Então você vê, ele veio com essa missão de resgatar para tirar e diminuir o karma que ele tinha, talvez. E o que aconteceu aqui? Ele ficou pior do que ele estava anteriormente, causando assim muito karma para si próprio. E por causa de suas atitudes, várias pessoas se juntaram para matá-lo. Então veja o que aconteceu. Como ele começou a matar pessoas, né? As pessoas têm família aqui na Terra. E aí então as famílias começaram a se juntar para pegar ele, para matá-lo, né? Então você vê quando a gente perde o foco de nossa vida, acontece esse tipo de situação, né? Apesar que ele ainda estava aprendendo, porque como ele tinha um velho esquecimento, ele não lembrava. Seria mais fácil se fosse permitido para ele ter esse conhecimento, né? Mas não foi dada essa oportunidade dele ter esse conhecimento de onde ele vinha, no caso. E aí ele tornou-se esse carniceiro. As pessoas tentaram muitas vezes matá-lo, né? Então não teve uma vida fácil. A vida dele foi muito difícil e passou a viver das rendas das mortes que causava. Certo? Então aí vem a parte interessante dessa história, que ele vai cair em si próprio agora, né? Vai ter um momento que ele vai cair em si próprio e ele vai começar a lembrar um pouco da vida dele anterior. Então, vamos lá. Certo dia pela manhã, ele olhou o pôr do sol de sua janela
e começou a refletir de como estava a sua vida. Agora, lembrou de sua criação, como fora bem amado por seus pais e sua mãe, e agora tinha virado um assassino inescrupuloso. Ao relembrar de sua qualidade divina, olhou para os céus e pediu a ajuda de Deus. Se sentindo arrependido, fez uma prece pedindo que sua vida terrena fosse terminada, né? Isso aí era o desejo que ele estava, porque a situação dele não estava fácil. Você imagina um homem, uma pessoa, né? Ela via aqui a Terra com a missão, esquecer, né? Ele não teve nenhum assim mentor que pudesse ajudá-lo naquele momento ao lado dele. E ele começou a fazer aquilo que ele tinha vindo para resgatar e não para se envolver com a situação terrena. E acabou sendo envolvido. Então ele começou a matar pessoas, começou a escravizar outras dentro do local que ele trabalhava, ou não sei se ele tinha alguma fazenda que ele fez isso. Aqui no relato dessa história o pai Joaquim não fala, mas eu acredito que ele era um homem que era bem sucedido financeiramente, que ele deve ter para fazer esse tipo de situação. E agora ele estava num dilema terrível, né? Quando ele caiu a si sobre isso, ele sabia que ele tinha vindo para não fazer karma, né? E aí ele cai em si e vê que ele fez bastante karma, né? E chegou um momento que ele pediu a Deus, né? O sofrimento estava tão grande na vida dele, que ele fez uma prece ao Pai, e nessa prece, né, ele pediu para que o Senhor pudesse libertá-lo, porque ele viu que a vida agora na Terra não era uma vida fácil mais, não era aquela vida que ele tinha sonhado, né? E aconteceu um fato interessante nessa história. Após andar pela terra, as pessoas que lhe fizeram mal o encontraram e logo em seguida conseguiram matá-lo, né? Sem mesmo reagir à luta. Para você ter uma noção, ele sentiu tanta culpa que quando ele viu aquelas pessoas, né, ele não fez nada para reagir, né? As pessoas bateram nele, apedrejaram ele, bateram bastante, até chegar a um ponto que ceifaram a vida dele. E após o seu desencarne, ele foi levado ao umbral dos assassinos, onde sofreu bastante por seus atos cometidos no planeta Terra. Passou bastante tempo lá. Após anos de sofrimento, pediu socorro e foi atendido pelos mentores, que o resgataram e o levaram para o hospital espiritual. E depois de melhorar, seguiu para a colônia, onde pôde estudar e se preparar para a próxima reencarnação e pagar o seu karma. Então, mesmo ele tendo sido morto, né, ele foi para o umbral. Você está vendo que a missão no começo dessa história era para que ele viesse resgatar as pessoas. E por algum motivo ele, né, então ele passou por isso. Então, quem sabe se nós também que estamos aqui, né, sabendo seríamos essas pessoas que foram designadas por Deus, vamos dizer assim, para vir até resgatar, e a gente perdeu esse foco. E hoje a gente está sofrendo porque a gente não lembra da nossa divindade, né? De onde a gente veio, né? Nós somos aqui apenas viajantes aqui na Terra, né? Passamos por experiências espirituais e se preparando para um dia voltar para nossa casa, né? Mas a gente tem que tentar evitar esse karma, que é muito difícil, porque a gente já vem para pagar ele aqui na Terra. No final desse relato, o pai Joaquim disse que ele reencarnou, cumpriu a sua missão e conseguiu retornar para a casa dele novamente, né? Então a gente está vendo que mesmo ele estando no umbral, de novo, né? Que ele passou um bom tempo lá, ele não relata aqui o tempo, mas a gente está vendo que deve ter sido bastante tempo sofrendo, né? Mas o bom é que lá ele conseguiu pagar, vir reencarnar aqui na Terra, nascer numa família, não sei se foi família mais pobre ou mais rica, não há um relato disso pela história que o pai Joaquim contou, mas a gente vê que mesmo na dificuldade, ele superou, né? Ele superou no umbral, conseguiu reencarnar numa família
E depois de tudo isso, né, de viver aqui na Terra, ou não sei se foi outro planeta, mas ele conseguiu o objetivo dele. Então, que nós possamos, né, nesse dia, ter esse mesmo pensamento, né, manter nosso foco, rever nossa vida. Principal coisa para não ter karma, não ter inimigos, né? Eu lembro de uma palestra de Divaldo Franco que ele falou bem claro sobre isso, quando ele disse que se você tem inimigos, problema é seu. Se você não, se eles são seus inimigos, problema deles, né? Então nós temos que pensar nessa história que foi contada, né? E nós também temos que viver. Então esse é meu relato, tá certo? Um bom dia para todos.